O Curitiba decepcionou os mais de 34 mil torcedores que compareceram ao Couto Pereira nesse domingo. Seja bem-vindo ao 1210 Notícias do Coxanautas. Já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda. Com o futebol abaixo do esperado, um ataque inoperante, o Coxa foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 1-0 e vê cada vez mais complicada a sua situação no Brasileirão. O Red Bull Bragantino fez o único gol da partida logo aos 19 minutos do primeiro tempo, quando o Sorriso aproveitou o cruzamento de Vitinho e finalizou livre para as redes de Gabriel. O gol da equipe paulista, em uma jogada de bola longa, fez o Curitiba provar do seu próprio veneno. Com a desvantagem no placar, o Curitiba tentou ir à frente, mas sem inspiração e não conseguiu levar perigo ao adversário. O time alviverde chegou a marcar com Marcelino Moreno, mas o Bandeira assinalou impedimento de Maurício Garcês, confirmado pelo VAR. A derrota deixou o Curitiba com 14 pontos em 18 jogos, com 4 a menos que o primeiro time fora da zona do rebaixamento. A situação vai ficando cada vez mais complicada. O Curitiba precisa acordar e encontrar um rumo nesse campeonato. Metade do campeonato praticamente já se foi. Restam 20 jogos a partir de agora e o aproveitamento daqui em diante terá que ser de time que briga na parte de cima da tabela para evitar um novo rebaixamento. Mais uma vez o Curitiba teve pela frente uma péssima arbitragem. Assim como já tinha sido como o Botafogo, dessa vez foi o árbitro carioca Yuri Elino Ferreira da Cruz que conduziu muito mal a partida, truncando o jogo a todo momento, deixando os jogadores do Bragantino pararem o jogo com faltas seguidas e fazendo cera sem serem advertidos. Outro detalhe negativo do árbitro foi a expulsão do Thiago Kozlowski quando o assistente pediu que o árbitro aplicasse o amarelo por reclamação, mostrando um total descontrole no comando da partida. Os critérios utilizados pela CBF para escalar os árbitros são cada vez mais suspeitos. Dessa vez, um juiz completamente inexperiente e apitando pela primeira vez uma Série A é escalado para um jogo importante. Além do mais, é no mínimo estranho a escalação de um árbitro carioca quando o Vasco é um dos atuais concorrentes diretos do Curitiba na briga contra o rebaixamento. Enquanto a arbitragem brasileira não for profissionalizada, veremos com frequência péssimas arbitragens como a dos árbitros João Vitor Gobi e Yuri Elino Ferreira da Cruz. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Thiago Kozlowski enalteceu a torcida coxa branca, que fez uma festa maravilhosa, mas reconheceu a atuação ruim da equipe, principalmente no primeiro tempo, quando algumas peças não funcionaram. E que no segundo tempo o Curitiba melhorou sua produção, mas não conseguiu machucar o adversário. Mas que pelo segundo tempo o empate seria o resultado mais justo. Boa noite, torcida do Curitiba. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a torcida, enaltecer a torcida, né? A torcida hoje fez uma festa maravilhosa, né? Lotou o Couto Pereira. Nós saímos muito chateados hoje, tristes, porque a gente queria dar esse presente para a torcida, né? Isso ficou notório. Nós fizemos um primeiro tempo hoje não muito bom, não foi dentro dos padrões que a gente vinha fazendo, né? Algumas peças realmente hoje não funcionaram, né? O que acabou prejudicando a estratégia do jogo, né? E no segundo tempo, acredito que nós conseguimos ter um volume maior de jogo, mas também nós temos que ser franco, a gente não machucou o Bragantino de uma forma que a gente poderia machucar, né? Tivemos o gol, né, impedido, tivemos um lance ou outro ali de perigo, tivemos mais volume, né? E depois no final do jogo também nós nos expomos, né? Fomos pro abafa e até saiu um contra-ataque do Bragantino que foi tirando o gol a única vez que eles escaparam, né? Então, o Campeonato Brasileiro é isso, né? Hoje, infelizmente, a gente teve um controle maior, principalmente se você pegar no âmbito geral do jogo, mas nós não conseguimos finalizar, nós não conseguimos criar as jogadas da maneira que a gente vinha criando, né? Isso é verdade, isso aí é importante enfatizar. Mas agora a gente tem que levantar a cabeça, já temos um jogo difícil aí contra o Corinthians, precisamos nos organizar. Hoje vai doer, não tem jeito, né? Hoje todo mundo sai triste, mas a partir de amanhã a gente já tem que voltar a cabeça para o Corinthians, porque o Campeonato Brasileiro é assim, né? São vitórias, derrotas, né? Você tem que tentar estabilizar e ser o mais regular possível, né? Pegamos uma sequência dura, né? Na minha opinião, o Bragantino, junto com o Botafogo, são as duas equipes de melhor organização do Campeonato Brasileiro, tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva, né? O Bragantino só perdeu 3 jogos nesse Campeonato Brasileiro, né? Então a gente tem que enaltecer também a qualidade do adversário, né? Pegamos um adversário duro aqui.
mas eu acho que o resultado mais justo hoje seria um empate. Thiago falou também sobre a expulsão. Ele reconheceu que reclamou, mas que em nenhum momento ele desrespeitou a arbitragem. E que ao final da partida o assistente disse que pediu que o árbitro desse o cartão amarelo a ele, mas acabou levando o vermelho, numa atitude completamente precipitada da arbitragem. Sobre a minha expulsão, eu realmente reclamei, mas em nenhum momento eu faltei com respeito ao árbitro. E o mais interessante que eu reclamei pro Bandeira e pro quarto árbitro, o mais interessante é que ao final do jogo o Bandeira falou para mim, né, o auxiliar lá, que ele tinha pedido para me dar cartão amarelo pelo excesso de reclamação. E o árbitro me puniu com o cartão vermelho. Eu fui perguntar isso para ele, por que você me puniu com o cartão vermelho? Né? Eu já perdi o jogo, estava no finalzinho do jogo, eu reclamei realmente, mereci o cartão amarelo, me desse o cartão amarelo, estava tudo certo, né? E ele foi lá e me deu o vermelho. Então, não vou falar de arbitragem hoje, não quero falar sobre isso, né? Eu acho que a gente tem que seguir em frente e já pensar no próximo adversário. O treinador falou também sobre a possível chegada de mais jogadores, dizendo que, apesar da janela estar fechada, a diretoria continua trabalhando em nomes livres, que existem algumas negociações em andamento, mas reafirmou a confiança em seu grupo de jogadores. Olha, a janela fechou, né? Nós temos agora, talvez a janela internacional, né? Então, a nossa diretoria também ainda, ela continua mapeando o mercado, né? A gente sabe que a gente precisa ainda de algumas situações para encorpar mais a equipe. Existem alguns nomes na pauta, a nossa diretoria vem trabalhando forte nisso e a gente espera que as coisas se resolvam da melhor maneira possível, mas, francamente te falando, essa é uma coisa que eu procuro não pensar, porque eu tenho que dar atenção aos meus jogadores, ao meu grupo, eu confio muito neles, ainda enfatizo que eu estou muito orgulhoso deles pela luta e entrega, isso não faltou em nenhum momento, né? Logicamente que nós poderíamos ser um pouquinho mais organizados, ter um pouquinho mais de calma, não confundir pressa com acelerar o jogo, né? Você ser rápido no jogo, né? Então eu acho que em alguns momentos do jogo nós forçamos demais a bola longa, em alguns momentos do jogo nós forçamos demais um passe que não precisava forçar. Isso é natural, acontece, né? Dentro de um jogo. Então agora a gente tem a cabeça no lugar, a gente sabe o que errou e agora é dar confiança para eles, treinar bem a semana para a gente ir lá em São Paulo e fazer um grande jogo com o Corinthians. Thiago voltou a falar da arbitragem, se dizendo surpreso com os critérios que a CBF utiliza para escalar alguns árbitros para jogos do Coritiba. Com relação à arbitragem, assim, a única coisa que eu tenho para falar que me causa estranheza é que todo jogo do Coritiba, pelo menos os últimos 2 jogos, vem árbitros que têm muita pouca experiência em Série A. Árbitros que você pega o currículo, fez 3 jogos em Série B, já está caindo em Série A. Eu demorei 13 anos para chegar na Série A como profissional, né? Eu passei por todas as categorias, fiz todos os cursos possíveis, trabalhei fora do Brasil. E uma pessoa, não estou falando se é bom ou se é ruim, tá? Eu estou falando do critério para escolher um árbitro para pisar na Série A, né? O árbitro que apita 3 jogos em Série B, faz 3 jogos como quarto árbitro em Série A, já tem a responsabilidade de conduzir uma partida onde as equipes investem milhões, onde vem 40 mil pessoas para ver o jogo. E você, às vezes, tem uns lances capitais que um árbitro experiente ele sabe conduzir bem, né? Então, essa é a minha única dúvida. Eu não vou falar aqui se o árbitro errou, se foi pênalti, se não foi. Isso fica para vocês analisarem. Mas para mim causa estranheza que todo jogo que a gente vai nos últimos 2 jogos, lá no Rio, a mesma coisa. Hoje aqui, na hora que eu olhei o currículo do árbitro, eu falei, poxa, é um árbitro jovem, né? Então acho que a gente deveria ter mais critérios, né? Porque um treinador ele não pode começar ontem e já pisar na Série A. Ele tem um caminho. Isso vale para o preparador físico, para os jogadores, né? Pô, eu falo de mim, eu demorei 13 anos para chegar aqui, né? Então não caí de paraquedas, né? Thiago falou ainda sobre o prejuízo do time ter ficado 14 jogos sem conquistar uma vitória. Que nós não podemos tapar o sol com a peneira. Hoje o Coritiba paga um preço enorme por 14 rodadas aí a gente vindo sem vitórias, né? Porque se você pegar, pelo menos nesses 14 jogos, se a gente tivesse uma vitória e mantivesse o nível de atuação e de pontos que nós temos agora, a gente estaria fora da zona do rebaixamento. Então é um preço que nós estamos pagando, a gente sabe disso, mas nós temos que ir jogo a jogo e nós vamos brigar jogo a jogo, principalmente em respeito à nossa torcida e respeito ao Coritiba. Aqui nós não vamos descansar nenhum minuto até a 38ª rodada, isso eu posso garantir. O próximo jogo do Coritiba é contra o Corinthians, no próximo domingo em São Paulo. E para essa partida o técnico Thiago Kozlowski terá 2 desfalques por suspensão automática. O lateral esquerdo Jamerson e o volante Bruno Gomes receberam o 3º cartão amarelo contra o Bragantino e estão fora do jogo.
Na lateral esquerda, o substituto imediato é Vitor Luiz, enquanto para meia cancha o mais provável é a entrada do colombiano Sebastián Gómez. O jogador fez sua estreia ontem com a camisa do Curitiba ao entrar na segunda etapa. Por outro lado, o atacante Robson volta a ficar à disposição para o jogo contra o Corinthians. E esse foi o 12 e 10 Notícias do Coxanautas, o seu programa para acompanhar as notícias do Curitiba na hora do almoço. Estamos de volta. Deixe seu comentário aqui embaixo se você curtiu e o seu like nesse vídeo, que é muito importante para nós. Continue acompanhando todos os conteúdos do Verdão nos canais do Coxanautas, com o Coxa bem mais cedo, sempre há 26 anos, informando a torcida do Verdão. Um grande abraço, Deus te abençoe e dá-lhe Coxa!